Graças a Deus. Muito bem, dedicados irmãos. Estudo dessa noite é dos mais profundos, porque diz-nos o caráter da nossa postura diante de Deus. Diz muito de como nos comportamos e devemos nos comportar nesta vida diante deste momento que estamos passando aqui na Terra, que é esta encarnação. Nós lidamos desde o momento em que nós encarnamos aqui na Terra com desafios condizentes ao de um mundo material como é o nosso. Um mundo em que impera ainda a necessidade de lidar com as vicissitudes inerentes a um mundo material, a um corpo físico suscetível da interação com este mundo material. Frio, fome, sede, doenças, perturbações de toda forma. Porque o mundo que nós vivemos, ele está mudando o seu status espiritual. Mas ainda temos muito de um mundo de expiação e provas, que é um mundo, que é um status ainda inferior na escala espiritual. Não é um mundo primitivo, onde só imperam sensações, a dos instintos animalescos. Já tem a razão e o pensamento do homem conduzindo e dirigindo este planeta, alterando as suas formas. E por isso um grau de responsabilidade a mais lhe é imputado por isso. O mundo de expiação e provas. As características de um mundo de expiação e provas é, como o próprio nome diz, nós expiamos e somos provados, testados, naqueles valores importantes para a ascensão a mundos superiores. Amor, benemerência, benevolência, mansuetude, caridade, fé, esperança. Todas essas virtudes que caracterizam espíritos nobres e superiores que se credenciam a ir para mundos melhores. Mas como? Nós nos perguntamos como enfrentar um mundo avassalador em seus desafios. Como nos portarmos diante de situações que nos fazem refletir e pedir abstrações do contexto planetário para podermos termos um entendimento razoável e que nos dê a chance de não nos perturbarmos, de não nos desequilibrarmos e de não contestarmos a misericórdia, paternidade, bondade, sabedoria infinita de nosso Pai Celestial. Vivemos num momento de pandemia. Milhares de pessoas em todo o mundo perderam suas vidas por conta desta pandemia. A mesma pandemia, modificada um pouco, é claro,
que levou a vida de Eurípides Barçanufo em 1918, a gripe espanhola. A gripe espanhola, em 1918, neste período, de 1918 a 1922, ela levou a vida de 40 milhões de pessoas em todo o planeta. Este é um mundo em que muitas vezes nos achamos senhores de nós mesmos, mas basta um resfriado para que nós vejamos quem somos nós. Todo mundo com medo, e quando eu digo medo, não é depreciativo. Diríamos uma palavra ainda melhor, todos com respeito às injunções que esse vírus nos trouxe, um respeito a ele. Então a gente não deixa máscara, estamos aqui com um protetor facial falando, a gente tomou vacina, nós tomamos vacina, nós usamos todos os processos de higienização, tudo isso. O mundo modificou, empresas faliram, pessoas perderam os seus negócios, tiveram que refletir, tiveram que mudar seus hábitos. O mundo hoje está passando por um desabastecimento global de recursos, de materiais, que impõe à economia de todo o planeta verdadeiras alterações. Esse é o mundo que nós vivemos. Hoje, esse é o mundo em que nós vivemos. Muitas vezes estamos tão bem, tão donos de nós mesmos, mas algo acontece em nossa vida em que nos faz pensarmos mais em Deus. A partida de alguém que não esperávamos, a visita daquele problema desafiador orgânico no nosso corpo físico, seja ele qual for, nos faz ter reflexões mais profundas sobre a vida. E Jesus não nos deixou desamparados, sem uma palavra que contextualize, que nos faça crer e continuar sempre lutando. Eu digo Jesus, porque com a doutrina espírita, nós temos absoluta certeza de tudo. Mas Jesus enviou esse Consolador prometido 2000 anos depois que ele esteve conosco na Terra. Então, até a vinda do Consolador prometido, do Espiritismo, que mostra que a vida continua, que a morte não é o último estágio das nossas existências. E nós passamos ontem por um dia de se rememorar, de se refletir neste momento de transição que todos nós um dia teremos aqui, que estamos aqui presentes, que é o dia 2 de novembro, dedicado aos finados, a essa reflexão para todos que partiram deste planeta. E como nós já dissemos, nós ficamos com Jesus. Aos mortos, o cuidado de enterrar os mortos. Nós remetemos as pessoas que nós amamos aos nossos mentores espirituais. É isso que Jesus quis dizer. Confiemos a eles, a Jesus, a quem vive nesse mundo de fato, que nós não conhecemos e nem divisamos. Nós não conhecemos, não sabemos o que é a espiritualidade. Então, nós só devemos confiar em nossos benfeitores espirituais, porque eles fazem isso muito bem. Recolhem, amparam. Quem lê o livro Nosso Lar?
quando a colônia Nosso Lar se preparou para receber as pessoas que estavam sendo vítimas da Segunda Guerra Mundial. Foram recolhidos lá. As pessoas desencarnando daquela forma brutal, abrupta, no meio de guerras, e nem por isso Deus sequer deixou eles desamparados. Estavam sendo recolhidos e levados para uma colônia, com hospital, com enfermaria, com todo o tratamento digno desse Criador, de amor e bondade. Então, temos motivos de sobra em toda a obra espírita, por todos os relatos que os espíritos nos dão, de crer que podemos confiar neles, sim. Então, gostaria de ler uma passagem que está no Sermão da Montanha. Pedi e se vos dará. Nós temos que beber as palavras de Jesus, hein? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e ela se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-vos-á. Qual dentre vós é um homem que dá uma pedra ao filho que te pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber das coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedem? É inconcebível que Deus, sendo criador de universos, de galáxias, de sistemas gigantescos nesse vasto espaço que os nossos telescópios sondam, nós vivemos numa galáxia, que é a Via Láctea. Uma galáxia relativamente pequena. O diâmetro da Via Láctea é de 1 milhão de anos-luz. Ou seja, a luz viajando na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, para atravessar a Via Láctea, ela leva 1 milhão de anos. Isso para mostrar o diâmetro da nossa galáxia. Se Deus cria um sistema como esse, tão complexo, mas existem 2 trilhões de galáxias, maiores, algumas, muito maiores do que a nossa, vibrando neste universo. Se Deus é o criador deste universo, desta perfeição, porque ele criou o macro e o microcosmos. E a perfeição do macro e do micro é igual. Porque o nosso organismo, com 70 trilhões de células, derivou da junção de 2 únicas células. É interessante, né? 2 células se unem, o óvulo e o espermatozoide, formando uma única célula que se biparte, depois se divide de 2 em 4, de 4 em 8, de 8 em 16,
32, 64 e assim sucessivamente, até atingirmos no corpo adulto 70 trilhões de células. Albert Einstein, ele passou a acreditar em Deus quando uma lei da natureza fugiu ao seu raciocínio. Porque ele dizia que uma célula carrega um quantum de energia. Quando ela se divide, deveria termos um quantum dividido em 2. Certo? Errado. As células do nosso organismo que se dividem, elas mantêm aquele quanto de energia cada uma. Ele falou, então aí tem algo que eu não entendo. E é interessante porque, mantendo esse quantum de energia, ela pode sustentar a vida. Então ele praticamente enumerou a resposta do Espírito da Verdade. O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se um ser, vamos dizer Deus, ser, né? Na nossa ignorância e falta de palavras para defini-lo, se essa inteligência suprema cria macrocosmos na perfeição que lhe é característica, será que não vai conseguir atender aos nossos pedidos? Será que não sabe quem nós somos? Por isso que Jesus disse, se vós sois maus, nós somos maus, somos pais maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos? Quanto mais bem vos dará o vosso Pai Celestial. Então, peçamos a Deus. E a semana que vem, depois da semana que vem, que vamos estudar o capítulo 26, dai de graça o que de graça recebestes, capítulo 26, e no capítulo 27, nós vamos ter a palestra do Fábio, que vai ser Pedi e Obtereis. Nós vamos entrar ainda mais a fundo nessa questão da prece. Nós temos que entender uma coisa agora. Por que será que muitas vezes Deus não nos atende? O que nós precisamos fazer para que Deus nos atenda? Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá. O que era a prece para ela? E ela respondeu para o repórter. Quando ela ora, ele perguntou, o que você fala com Deus? Ela disse, a prece é um ato de falar com Deus. E quando você está orando, o que você fala para Deus? Ela falou, eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter falou, e o que você escuta? O que Deus fala para você? Ela falou, ele não fala nada, ele só escuta. Aí o repórter teve um infarto. Brincando, né? Porque, na verdade, nós não precisamos pedir. Sim, é importante. Mas Deus não sabe tudo o que nós precisamos antes de pedir, como disse Jesus? Mas Deus é perfeito. Ele nos conhece hoje e nos conhece de ontem. Ele sabe do que nós precisamos. Augusto César Neto, no livro Fotos da Vida, conta o caso
da mãe, que pediu tanto para o filho ficar curado da paralisia, que ele foi jovem, acometido de uma paralisia, trabalhadora, frequentadora do centro espírita. É o livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Pediu tanto que os benfeitores atenderam. O filho dela voltou a andar. Só que o filho dela, voltando a andar, voltou para uma vida de crimes, de drogas. Aí a mãe disse: entendi por que ele ficou paralítico. Não é melhor entrar no reino do céu sem um olho, sem uma perna, sem um braço, do que entrar com tudo isso e ser precipitado, como disse Jesus, no fogo do inferno? Nós temos um organismo perfeito e ele ser motivo para nós de escândalo. A pessoa que prega calúnias, que fica olhando a vida dos outros para falar mal, se vier na próxima encarnação com uma dificuldade de ver a mais, não tem problema nenhum, né? Ou até mesmo nessa vida. Ou que só fica falando coisas negativas sobre a vida dos outros. Se ganhar uma rouquidão daquelas que impeça de falar, também não é problema nenhum, né? Por mais que peça a Deus que lhe cure. Porque Deus sabe também do que nós precisamos. Do tipo de desafio que nós precisamos para burilar a nossa alma recalcitrante na prática do bem. Então, aquela mãe, um dia, chegou em casa e disse: Senhor, me perdoe por não ter entendido o presente que você deu para o meu filho. Se você puder reconsiderar o meu pedido, eu te agradeço. O filho deitou e no outro dia amanheceu paralítico, de novo. E a mãe passou a cuidá-lo. Completamente. O que é o buscar? Que tipo de busca nós temos que fazer? Não disse Jesus: buscai primeiro as coisas do céu, e todas as outras vos serão acrescentadas? Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa vida e achamos que somos senhores dela, mas não. Não. A nossa vida está na mão de Deus. Nós temos inúmeros exemplos para contar para vocês. Desse buscai, batei, executai, fazei algo. Como disse Allan Kardec, buscai, batei, pedir, equivale à mesma coisa que dizer: ajuda-te que o céu vai te ajudar. É uma máxima que Allan Kardec estabeleceu aqui. É uma máxima. Vou falar do meu professor, o Langerton. Vou dar um exemplo que vai retratar muito do que acontece nas nossas vidas. Muito. E aconteceu várias vezes com ele isso. Ele precisava, quando o presidente do Brasil, que era Emílio Garrastazu Médici, estabeleceu que todo funcionário público deveria ser concursado, e ele trabalhava para o Ministério das Minas e Energias em Peirópolis como escavador, como paleontólogo, ele precisou fazer uma prova em que ele fosse admitido com o nível de um paleontólogo, em 1970.
74, perdão, por aí, nesse período do governo do Garrastazu Médici. Então ele foi para Belo Horizonte fazer o exame, a prova de paleontologia. Só que ele só tinha a 8ª série. E, creio, a fila de pessoas para fazer aquela prova, de universitários querendo aquela vaga dele, era muito grande. Mas tinha uma vaga. Uma vaga. E mais de 100 pessoas para fazer a prova. Todos universitários. Mas tem um detalhe. Se ele não fosse aprovado, ele perderia o emprego em Peirópolis, no museu, nas escavações, e provavelmente o trabalho em Peirópolis estaria ameaçado. O trabalho de Eurípides Barçanufo. Ele tinha acabado de fundar o Centro Espírita Eurípides Barçanufo em 1961. E o museu vivia das descobertas paleontológicas que ele fazia. Então ele fez prece, ele foi fazer a prova. Obviamente que ele disse, senhor, eu imagino que ele disse, senhor, contigo é assim. Estou indo. Aí ele chegou lá na universidade para fazer o exame, olhou aqueles jovens todos falando numa linguagem que ele até nem conhecia, matuto como ele era, do campo. Ele estava ali na fila, e as pessoas falando de trabalhos e na linguagem acadêmica, e ele falou, meu Deus, estou demitido. Mas, Senhor, eu estou aqui, eu fui, eu bati, eu pedi, eu busquei. E a fila foi entrando para a sala. Quando ele vai entrar na porta, aparecem Eurípides Barçanufo e Emílio Luz para ele. Diz, nós vamos te ajudar. Mas foi só na hora que ele botou o pé dentro da sala. Porque Deus é caprichoso. Ele quer ver se a gente não desiste. Se a gente não vai dizer, e agora? O que será de mim? Eu estou arruinado, Senhor, eu estou perdido. A minha vida perdeu sentido. Por que fizeste isto comigo, um trabalhador que é tão dedicado? Ele fica esperando se nós vamos maldizê-lo. Ou se nós vamos duvidar da sua paternal bondade. Porque digno é o trabalhador do seu salário, foi o que disse Jesus. Por que vos preocupeis com o dia de hoje? Cada dia atrás do seu problema. Por que vos afadigueis com o que haveis de comer, beber, vestir? Olhai os lírios do campo, eles não fiam, não tecem. E, no entanto, em verdade eu vos digo, Salomão não conseguiu vestir-se com a beleza deles. E os pássaros do céu? Eles não semeiam, eles não colhem, e Deus os alimenta. Agora, se Deus faz nascer assim a erva do campo, que nasce hoje e amanhã lançada no fogo, com quanto mais cuidado, Ele cuidará de vós, homens de pouca fé. Se Deus alimenta os pássaros assim, vós que sois seus filhos prediletos, Ele não vai cuidar? Foi.
Quando ele entrou na porta, Eurípides e Emílio Luz encostaram nele e disseram: vem, vai ser uma cola espiritual. E ele fez a prova. E passou em primeiro lugar. Tirou 10. Aliás, tirou 11. Porque ele, no final, tinha que fazer uma redação sobre um tema da paleontologia. E Eurípides Barçanufo ditou para ele um tratado sobre os quelônios, sobre as tartarugas pré-históricas, que ganhou as revistas internacionais essa publicação, porque não tinha igual no mundo. Inclusive, em Peirópolis foi achado fósseis dessas tartarugas que deram o nome de Langerton para esses fósseis, porque são únicos. Carandemes langertones, está lá no Museu de Peirópolis. Uma grande homenagem que fizeram a ele, Langerton. Pergunto: Deus não cuida de nós? O que nós agora estamos buscando? Será que a nossa vida é trabalhar, cuidar da nossa família, exclusivamente isso? Nos alimentarmos, cuidarmos da nossa vestimenta, nos provermos materialmente? A nossa vida se resume nisso? Não, não pode ser. Porque nós temos que ser diferente dos animais. Os animais fazem isso. Eles se cuidam muito bem, se defendem muito bem, se alimentam, se provêm, se reproduzem. Nós, homens, temos sentimentos, e não estou dizendo que os animais não têm, porque tem animalzinho que tem superioridades a sentimentos de pessoas que são extremamente más. São incapazes de matar por prazer. Eles matam para o seu sustento ou para a sua defesa exclusivamente. Não matam por matar como nós homens fazemos. Providência divina. Eu vou contar um caso também ligado a Augusto César Neto, que foi um jovem que desencarnou, vítima de um acidente. Ele estava se banhando no mar, aos 25 anos de idade, e se afogou. Teve um mal súbito e se afogou em Praia Grande. E a sua mãe, Yolanda César, inconsolável pela perda do filho, procurou o médium Francisco Cândido Xavier, e o Chico disse: vamos aguardar que um tempo, quem sabe, né? Passado um tempo, ela presente no Grupo Espírita da Prece, o Augusto César deu uma mensagem sobre a vida espiritual e que tornou aquela irmã muito amiga da casa e benfeitora, inclusive, do Grupo Espírita da Prece. E Augusto César Neto passou a ser um dos auxiliares de Peirópolis, dos espíritos trabalhadores de Peirópolis. Pois bem, uma mãe teve seu filho com um tumor no cérebro diagnosticado, a 3.000 quilômetros de distância de Peirópolis. 2.000 quilômetros, perdão, de distância de Peirópolis. Era uma criança de 11 anos. Família inconsolável, o pai era médico. Família inconsolável. Criança com dores lancinantes de cabeça. Natural pela pressão que o tumor fazia no cérebro. A mãe orava. O pai lutava com o que tinha em mãos de ciência. Mas o diagnóstico era
fatal. Porque o tumor era do tamanho de uma bola de golfe. Em determinado momento de oração, a porta na casa dessa mulher bate. Ela abre e tem um jovem ali dizendo: minha irmã, você quer curar o seu filho? Está aqui. E anotou o endereço. Vila Cantinho Espírita, Peirópolis, Minas Gerais. Leve seu filho lá. Procure por este homem, Langerton Neves da Cunha, e diga para ele, apresenta esse bilhete, porque ele vai ficar receoso. E assinou o bilhete. Diga para ele que fui eu que te mandei aqui. Aí. O marido chega em casa e a mulher já estava com a mala pronta. Não. Nós vamos aqui, nesse lugar, mas minha esposa, você vê a gravidade, levai centro espírita. Ele falou: olha, no meio das minhas preces, um homem bateu na porta e disse: será que Deus não está dizendo para mim? Vá, eu vou buscar. Eu vou buscar. Se você quiser vir comigo, era um bom marido. Foi. Entrava no carro, e era uma coisa muito interessante, porque eles não sabiam o caminho direito. Quando eles estavam em dúvida se era se entrava nessa estrada ou naquela, ela via aquele jovem dizendo: entra aqui, e foi guiando ela pelo caminho. 2.000 quilômetros chegaram em Peirópolis. Langerton, sim, pois não, meus irmãos. Langerton, nós viemos aqui porque o meu filho tem um tumor no cérebro. E o nosso querido professor sabe muito bem a gravidade do problema. Meu filho tem um tumor no cérebro. Falei: mas minha irmã, veja bem, o que nós podemos fazer aqui? Essa criança está com dor. Ela falou: olha, eu não sei. Eu só sei que a pessoa que me disse, ela falou para mim vir aqui. E eu estou aqui. O Langerton falou: mas quem que é a pessoa que mandou você vir aqui? Está nesse bilhete aqui, entregou para ele. Quando ele viu o bilhete e viu a assinatura Augusto César Neto, ele disse: olha, minha irmã, eu não sei o que vai acontecer, mas se essa pessoa disse isso, isso vai acontecer. E aí elas foram lá, estavam andando por Peirópolis, né? E ele falou: fiquem por aí. Estavam andando em Peirópolis, quando viram lá no Lar dos Apóstolos, a fotografia está lá: Espírito Augusto César Neto. Eu falei: meu Deus, era um espírito. A mulher quase morreu, o marido quase desencarnou. Foi uma gritaria. Langerton teve que descer rapidinho e disse: não, meus irmãos, é um mentor espiritual dessa casa. Então vocês têm um grande merecimento de terem o presente desta cura, desta bênção que vai acontecer, que eu não sei como vai se dar. Fiquem por aí à vontade em Peirópolis. E eles estavam lá, e o jovem, de repente, chegou e disse para a mãe: mãe, aconteceu algo. A minha dor de cabeça passou. Eu estava aqui em frente à farmácia e chegaram 2 homens vestindo um terno branco e passaram a mão dentro da minha cabeça e tiraram uma massa cinzenta
que se desfez no ar. Mãe, eu estou curado. Emoção, né? Emoção. Emoção. Ela agradeceu já, se despediu do Langeton, foi para suas terras fazer os exames e a criança não tinha absolutamente mais nada. Buscar, o ir é um ato de pedir. Não disse Maria Dolores naquela prece do Cirineu, naquele poema, o traço do Cirineu, que ele foi constrangido a carregar a cruz? Depois a gente conta o poema para vocês, vai deixar no site nosso. Ele foi constrangido a carregar a cruz, mas ele relutou, porque ele estava com pressa para chegar em casa, que tinha uma filha surda e muda. Perdão, cega, surda e muda. A filha do Cirineu, do Simão Cirineu. Quando ele chegou lá no alto da cruz, lá do Gólgota, que ele depôs a cruz para Jesus, pediu perdão para Jesus, porque ele alegou pressa para chegar em casa, e contou que ele tinha uma filha doente. E Jesus disse: Simão, vá em paz. Ele chega em casa e vê a filha falando com ele: Pai, uma luz veio a mim. Agora eu vejo e falo, eu tenho a impressão de que a terra é um formoso jardim. E Simão compreendeu bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente, é uma força atraindo a intercessão dos céus. Todo bem que nós fazemos é uma prece, dizendo para Deus: eu mereço o teu amor e a tua misericórdia. Mesmo que seja involuntário, mesmo que seja obrigado, mesmo que você não queira, algo que diz assim: hoje eu não vou no centro. Mas você: não, eu vou. Eu sou teimoso. Hoje eu vou. Está doendo as minhas costas, está doendo a minha cabeça, está doendo tudo, mas hoje eu vou. Não sou Eurípides Barçanufo, não sou Emílio Luz, não sou espírito superior, mas eu sou teimoso, eu tenho vontade, eu tenho opinião. E é isso que faz a diferença. Porque Deus vê a nossa forja, a nossa coragem. É o Chico gripado. O Chico estava gripado, estava com febre de 40 graus, ele falou: hoje eu não vou no centro. Não vou. Hoje eu não vou no centro, estou doente. Eu tenho o direito de ficar doente. Quando deu 5:07, o Emmanuel apareceu no quarto e falou: o que você está fazendo aqui? Que não foi ainda para o centro. Eu falei: sabe o que é, Emmanuel? Você está vendo aqui, eu estou gripado, eu estou com febre, eu estou doente, hoje eu não vou no centro, vou ficar aqui me cuidando. Ele falou: então é assim? Então é assim? Você quer ser o servidor de Jesus? Mas, Emmanuel, eu estou com o corpo dolorido, com febre. Ele falou: você já fez o pouco para que eu faça o muito por você? Leia alguma palavra, alguma coisa que te dê algum incentivo. Faça algo para a gente poder te ajudar. Eu estou indo. E foi. O Chico pegou uma mensagem, estava lá, exaltação da fé, e falou: meu Deus. Levantou e foi para o grupo espírita da prece. Começou a trabalhar. Aí terminou o evangelho.
Aí veio a fila. 2h da manhã, ele estava vindo embora para casa. No meio do caminho, o Emmanuel apareceu para ele. Falou: oi, tudo bem, tudo bem. E aí, como é que você está? Falou: como assim? Ah, eu estava doente, né? Eu não estou mais. Eu não estou mais. Eu não estou mais. Faça um pouco para que Deus possa fazer o muito. O que está na nossa mão, da nossa vida? O que está? Então, dedicados irmãos, hoje o nosso estudo hoje é uma dedicação, uma exortação à fé, ao amor, ao nosso Mestre Jesus, à prática do bem e da caridade. Os cientistas, para concluir, eles estão provando o poder da prece. O poder desse ato de buscar, de crer em Deus. O quanto que ele atrai luz e força para nós. Fazendo tomografias do nosso cérebro, ressonância magnética. Nessas ressonâncias, eles fazem no momento em que a pessoa está em oração. E tem um ponto no centro do nosso cérebro que acende uma luz. Que os cientistas denominaram como o ponto de Deus. Que só acende quando a pessoa está em oração. E essa luz, ela irradia, sim, ela é responsável pela produção de inúmeros neurotransmissores da felicidade, da esperança, da alegria e do bem-estar. Noradrenalina, ocitocina, que tem vários vídeos agora falando sobre ele, que é um neurotransmissor, um hormônio produzido pelo nosso cérebro da alegria. A dopamina, acetilcolina, vários responsáveis por nosso estado de felicidade. A oração promove isso. Então, dedicados irmãos, nós temos esse presente de termos hoje essa comprovação, e Jesus dizendo: procurai as coisas do céu primeiro, e todo o resto vai ser acrescentado. Não nos afadiguemos. Não ficamos estressados, nervosos, ansiosos. Depende de Deus. Vou contar um caso pessoal para vocês. Eu já contei como eu cheguei aqui em Jacupiranga, né? Estava em oração, estava procurando emprego, não achava em lugar nenhum, fazia provas, fazia exames e não passava nos testes das empresas do Rio Grande do Sul, que eu estava procurando. Misteriosamente, né? Misteriosamente, várias eu passei, mas chegava na hora, não dava certo. Eu queria ali no Rio Grande do Sul, de preferência em Pelotas. Até que eu disse: olha, eu acho que Deus não quer que eu fique em Pelotas. Aí eu fiz uma prece para Deus: Senhor, eu acho que o Senhor não quer que eu fique aqui. Então vamos fazer um combinado? Eu vou para onde o Senhor quiser. Eu só quero que, olha, exigente, né? Para onde eu for, eu seja útil. Estamos aqui, há 35 anos. Do nada, o telefone tocou na minha casa, ligando da empresa em que eu trabalho hoje, há 35 anos atrás, dizendo: é aí que mora o Geraldo? Sou eu. Eu estou falando de Cajati. Falei: Cajati, já pedi logo para trazer um mapa, para saber onde é que era. 1.200 quilômetros de distância.
Como que descobriram o meu telefone? Eu não sei. Mas antes, para mim vir, eu precisava passar na escola técnica que eu tinha me formado. Eu tinha que ter passado, né? 1 ano que eu ficasse, eu não teria a oportunidade que eu tive. E eu fiquei na dependência de uma matéria. Vou contar aqui para vocês. Eu fiquei na dependência de uma matéria. Físico-química. Fomos fazer uma prova para ver se eu recuperava a nota. Eu tinha ficado por 0,25 pontos. Não tinha passado direto. Por 0,25 pontos. Veja que naquela época 0,25 reprovava, né? Então eu fui fazer um estudo para me preparar para uma prova final, que seria muito difícil, para uma prova final. E na sala de aula, o professor resolveu dar as provas em que nós fomos reprovados para a gente ver os erros e estudá-la, né? Que seria algo parecido com aquela, né? Mas diferente, obviamente. Então ele foi entregando as provas, claro, né? E eu, coincidentemente, que não é coincidência, a prova em que eu fui reprovado veio na minha mão. Então eu estou olhando ali, nossa, que matéria difícil, mas eu vou somar esses pontos aqui, né? Não sei por quê, a gente não sabe por quê. Eu somei. E quando eu somei a pontuação, eu vi que o professor que somou se enganou. Eu tinha atingido a pontuação que me aprovava. Aí eu fui assim, ô professor, oi, sim. Você não quer vir somar aqui essa prova aqui? Eu acho que tem um probleminha aqui. Como é que o professor dá uma prova sabendo que ele, né? Não, ele deu porque tinha feito certinho a soma. Ele somou e falou, realmente, você tirou a nota que você precisava para ser aprovado. Eu falei, então. Ele falou, então, vai embora, você está aprovado. A felicidade foi muito grande, que provavelmente na segunda tentativa eu não iria conseguir. E se eu não tivesse sido aprovado, eu não estaria aqui hoje. Porque outras pessoas já teriam ocupado o lugar que eu consegui naquele ano. A nossa vida está na nossa mão? Não, não está. Então, dedicados irmãos, nós estamos aqui para dizer a Deus: faça-se, Senhor, conforme a tua vontade. Então, dedicados irmãos, que Deus nos abençoe a todos nós. Nós vamos agora fazer as nossas preces, vibrações. Vocês viram que o tempo foi um pouquinho dilatado, né? Não tem problema. Falar do Langerton, de Eurípides, é uma felicidade muito grande. Nós vamos orar e depois nós faremos as nossas vibrações, a nossa oração e passaremos para o nosso atendimento.